Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal da live. Já aproveita e já deixa a água aí, porque com a palestra, essa água vai sendo fluidificada, vão ser colocados os remédios necessários para cada um. Tá certo? Vem, por favor. Bom, estamos pedindo para desligar os celulares por causa do barulho, né, para atrapalhar a palestra, e também por causa das ondas do celular que interferem no tratamento. Pessoal, chegou um pouquinho cedo, né? Já ir se orientando com a casa, já ir se acalmando, isso é importante, que vocês já vão se revigorando dentro da casa até o horário da palestra. Nós temos o atendimento fraterno na casa, o pessoal vai passar pela entrevista, né, do atendimento fraterno, aí conversa direitinho, se tiver alguma dúvida também já tira, tá certo? Antes de vir para cá, evitar de beber, comer carne vermelha, que também interfere no tratamento que é mais pesada, né? E também cigarro, porque são coisas que deixam o nosso organismo muito pesado para receber o tratamento necessário, tá bom? Importância das doações, a nossa casa de doações, quem puder doar, tudo é bem-vindo, roupa, sapato, o que tiver, e também alimentos, também a casa C, certo? Nós temos uma caixinha de vibração aqui na frente. Essa caixinha de vibração, vocês podem colocar o nome daquelas pessoas mais difíceis, né, da nossa família, que sempre tem, coloca o nome lá. Aquelas pessoas que sempre ficam pisando no nosso pé também, já coloca o nome para ir amolecendo o coração, tá bom? E também aqueles que estão doentes. E quando for desencarnado, coloca encarnado, se sabe o dia, já coloca também, tá bom? Que a gente sempre faz as vibrações e pede pela caixinha. Nós temos os cursos da casa, logo logo vão começar outros cursos, outros terminam. Então, quem estiver interessado, avisa lá na frente, vê quais são os cursos, dia da semana, e os nossos cursos são online. Então, você pode fazer pelo celular ou pelo computador. Tá bom? O silêncio na sala é importante, porque quando tem barulho interfere na palestra, né? Então, está sendo gravado também, então já sai o som lá, o pessoal, barulho, né? Sempre fala, faz os comentários. O pessoal que quer trazer a aguinha pode trazer também, para água ser fluidificada durante o tratamento, não tem problema nenhum. Evangelho no lar é de extrema importância. Por quê? Proteção da nossa casa, proteção de nós mesmos. Então é importante que vocês façam o Evangelho no lar, escolham um dia, um horário, que vocês saibam que esse horário vocês vão estar em casa. E aí faça o Evangelho lá, 15 minutinhos. Lê o Evangelho, dá uma explicação. Não precisa ser gritando, porque eles não são surdos, no tom normal de voz, você leia, explique o que você está lendo. Se tiver um outro livrinho de complemento, você pode ler também sem problema, explica, deixa a garrafinha de água e vai tomando durante a semana. Aquele período que você fez o Evangelho no lar, já é a proteção da sua casa, já é a calma, já é a proteção do que está em volta, tá? E isso deixa a gente mais tranquilo. E a gente sabe que toda vez que precisar tem alguém ali para beber, tá bom? Nós temos as lives, elas acontecem de terça-feira, de quinta-feira à noite, sexta-feira à tarde e domingo de manhã, às 10h30, né, Manuela? 10h30 que é a última parte. São 2 palestras, mas só a última que é gravada. E nós temos o tratamento que é feito, uma parte aqui, que é durante a palestra, e a outra parte lá na salinha da Maria Tereza. A palestra é muito importante, ela vai mexendo com os pensamentos da gente, ela vai fazendo com que a gente faça as reflexões necessárias, a gente vai ficando mais atento, percebendo o que a gente fez de errado, o que a gente precisa melhorar. Então é durante a palestra que a gente vai mostrando o quanto nós estamos aprendendo. Então ela é muito importante.
E hoje quem vai dar nossa palestra é a Luzia. Então nós vamos fazer a oração para a abertura, tá bom? Vamos fechando os nossos olhos, pedindo ao Pai, pedindo a Jesus, a toda a equipe que protege a nossa casa, que envolva com muito carinho, muito amor e muita paz, a todos que estão aqui, a todos que estão em casa assistindo. E vamos também envolvendo a Luzia com muito amor e muito carinho, que ela vai dar a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou conversar. Não vou palestrar. Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal da live. Nós vamos começar nossos estudos hoje, estudando o livro Palavra de Vida Eterna, né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 78, né? E o título do capítulo hoje é Melhorando Sempre. Todos nós melhoramos a cada dia um pouco mais, né? Nunca somos a mesma pessoa no dia seguinte, né? Então, nós vamos estudar esse capítulo hoje, onde ele fala assim: estamos orando a Deus para que não façais o mal. Estamos orando a Deus para que não façais o mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Está em Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 7. E aí sempre a gente vem buscar aqui na Bíblia para ver o que a Bíblia... não é porque nós somos espíritas que não lemos a Bíblia. A gente vem buscar aqui, né, o entendimento. Cada vez que a gente lê um livrinho, a gente vem buscar o entendimento aqui, né? E aqui ele fala assim: oramos a Deus que vocês não façais nada de errado, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vocês façam o que é bom, mesmo que nós pareçamos reprovados. Por quê? Porque enquanto a gente está fazendo bem, a gente sabe que a gente está fazendo bem, mesmo que aquela pessoa ache que não é o bem, mas nós sabemos que é o bem, né? E se cada um de nós fizer a nossa parte, já é um grande passo, não é verdade? Então, aí por isso que a gente... errar todo mundo erra. Eu costumo dizer o seguinte: errar uma vez é humano, 2 vezes já é burrice. A gente sabe disso. Poxa, se eu errei a primeira vez, eu vou cair no mesmo erro a segunda vez? Se cair, acontece, né? Mas que possamos estar nos melhorando a cada dia e procurar não errar mais, né? Então, nós vamos ler aqui o capítulo de hoje, depois eu comento. Evidentemente, não podemos garantir a felicidade do mundo, que se encontra de maneira constante sobre o impacto das lutas evolutivas, que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou aleatando uma flor. Certo, não podes curar chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais nós somos ainda, todos nós. A gente pode curar as chagas da humanidade? Não. Uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, é aquilo que eu falei, se cada um fizer a sua parte, não vai curar tudo, mas vai curar quem está ali do seu lado. Que seja com um abraço, dando, emprestando o ouvido para aquela pessoa falar o que ela quer falar, o que ela precisa falar, já é uma forma de ajudar, né? Somos ainda todos em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar as semelhantes
com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar um parente menos feliz, ou seja, cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O Senhor nunca solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculo de grandes compulsórias. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre confiante, fecundando a gleba que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam as trilhas da existência. Mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em todos nós. Então, aquilo que eu falei, a gente não pode curar as chagas da humanidade. Se a gente parar para analisar a nossa humanidade, o planeta está doente, né? Em todos os sentidos. Na política, na saúde, em todos os sentidos. Se a gente parar para analisar, está bem assim. E não adianta a gente ficar culpando só o presidente, os governantes, se nós não fazemos a nossa parte, né? Então, é todos nós que temos que agir, que fazer a nossa parte, né? O pessoal costuma dizer, a doença do século, depressão. A humanidade inteira está com depressão, né? Mas será que a depressão não é causada por nós mesmos? Porque é nós que ficamos arrumando pretexto, né? Para culpar o outro e esquecer de nós. Buscar dentro de nós a força que nós precisamos. É fácil a gente dizer, fulano tem uma doença feia, está doente, por que não vai buscar ajuda? É fácil a gente julgar. É fácil a gente apontar o dedo, ó, quando a gente aponta o dedo, né? Mas por que a gente não procura ajudar aquela pessoa? A gente não se alimenta só do pão material. A gente se alimenta principalmente, nós precisamos principalmente do pão espiritual, né? E dentro de casa, temos aquela pessoa que fala, eu estou na família errada. Não está não, você está na família certa. Você pediu para vir naquela família. E se você pediu para vir naquela família, é porque você precisava estar ali. Você precisava corrigir os erros lá do passado com aquela família e quem sabe você vai ser a pessoa que vai ajudar aquela pessoa a sair da doença que ela está, da doença que ela se encontra. Porque dentro de casa, eu venho de uma família de 10 irmãos. Você imagina 10 irmãos dentro de casa. Tem sempre aquele que é mais peralta. E aí acaba sobrando para os outros. Que na minha época era assim. Se um fazia e tinha 3 próximos, 3 apanhavam, que era para não fazer a mesma coisa.
Então, se ao invés de eu ficar julgando, apontando o dedo, não é mais fácil eu me melhorar para que eu sirva de exemplos para os outros, né? Então, a lição ela vem falando, melhorando sempre. Por quê? Porque nós temos que estar nos melhorando a cada dia, né? Não só de dentro para fora, mas de fora para dentro também. Primeiro vem de dentro para fora, tirando as nossas mazelas, as nossas mágoas, nossas angústias, para a gente se melhorar do lado de fora e servir de exemplo para aquela pessoa, né? E o Emmanuel, ele vem falando isso para a gente, né? Esse livro foi escrito há 30, 40 anos atrás, eu esqueci de pegar a data. Mas se a gente for colocar nos dias de hoje, é bem isso que está acontecendo, né? É bem isso que está acontecendo. Eu posso modificar a sociedade? Não, mas eu posso me modificar. Porque você vai ver a minha mudança. Nem eu mesma acredito que eu mudei tanto. Ela me conhece há mais de 10 anos. Né? Olha a diferença daquela época para cá. Imagina se naquela época mandava eu fazer isso aqui, eu fazia mais cedo gravado. Manuel me gravando ali. Né, Manu? Eu vivia escondido, mas o que eu fazia era trabalhar na sala de passe, né? E olha eu aqui na frente das câmeras, indo pro Facebook ainda, né? Brincando para tirar um pouco do nervosismo. Mas é bem isso que acontece. A pessoa tem o direito de mudar e a gente pode mudar. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E se a gente não melhorar, como é que a gente vai passar? Né? Então, todos nós aqui estamos em provas. Né? E nós façamos essa mudança. Para que a gente possa continuar. Né? Numa sociedade que está aí o tempo inteiro cobrando as coisas da gente, né? Cobrando a nossa conduta, a nossa consciência nos cobra. Ainda agora mesmo a gente estava fazendo a abertura e falando disso. A nossa consciência cobra o tempo inteiro o que a gente faz de bom, o que a gente faz de errado, né? Então que nós possamos deixar a nossa consciência um pouquinho mais tranquila e cobrar menos, né? Cobrar menos a gente, né? E outra coisa, gente, é fácil a gente julgar a pessoa, mas será que o tempo que nós estamos julgando, a gente não está sendo julgado também? Claro que está, o tempo todo, né? Então, que nós possamos aprender um pouco mais a ser mais humilde, né? A deixar o nosso orgulho um pouco de lado, porque eu sei que esse orgulho, por mais que a gente não queira, sempre tem um pouquinho, né? Orgulho, mágoa, rancores. Isso não faz bem para ninguém, né? E o Emmanuel, ele vem puxando a nossa orelha nessas horas, quando ele põe essas liçõezinhas. E para mim falar essas coisas para vocês, primeiro nós temos que ler, né? E aí eu costumo falar assim, cada lição que vem para nós parece que foi exatamente para nós. Às vezes a Flavinha que separa, né? Que manda para gente, eu falo, Flavinha, tinha que ser essa lição, não podia ser outra. Ela falou, foi a que caiu. E é verdade. Quando a gente fala, prestem atenção na palestra, por quê? Porque a palestra ela veio para nós. A gente pensa assim, nossa, a palestra hoje parece que foi para mim. E foi. É um puxão de orelha para nós. Para a gente aprender que a gente está numa sociedade que a gente tem que sobreviver a cada dia, matar um leão por dia, não é? Com a nossa própria consciência, né? Então, e essas mudanças, ela faz muito bem para nós mesmos, né? E quando a gente vem aqui que fala, olha, presta atenção na palestra, porque a palestra, ela faz parte do tratamento. Por quê? Porque quando a gente entra de lá para cá, a gente já está sendo tratado. E aqui na palestra, o que ela fala é para nós, é para nos cobrar, para nos falar, olha, você precisa mudar aqui, mudar ali, né? Um pouquinho que seja, né? Por quê? Porque nós somos imperfeitos ainda.
Não tem ninguém perfeito aqui. Todos nós somos bem perfeitos. Por isso que nós estamos aqui ainda, em provas e expiações, aprendendo todos os dias, né? A gente pode socorrer todos os enfermos também? Não. Mas se a gente socorrer um que está do nosso lado, já ajuda. Com oração, com vibração, com pão espiritual, com pão material. Um por dia, um por vez, já faz a diferença, né? Deus, ele está sempre do nosso lado. Por quê? Porque ele é soberanamente bom, justo e amoroso. A gente fala, não existe mais amor. Existe o amor de Deus. Se o amor do homem, da mulher, do filho, não é tão grande assim, igual o de Deus. Porque a gente ama a filha, a esposa, mas o amor de Deus, ele é o maior amor do mundo. E a gente nunca pode esquecer disso. Porque nos piores momentos da nossa vida, ele está sempre do nosso lado. Ele. Fé, se a gente tiver, na Bíblia mesmo fala, se a gente tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, já é grande o suficiente para a gente sobreviver, para a gente conseguir vencer, não é verdade? E nós vamos vencer, com fé em Deus. A mesma coisa na família. A gente vamos procurando ser mais amoroso dentro de casa. Se a gente tem mágoa de uma pessoa dentro de casa, não adianta a gente olhar feio para ela e só pensar. Porque a outra pessoa ela não vai ter bola de cristal para saber o que você está pensando. A gente tem que chegar e falar. Está com raiva do marido? Chega nele e fala. Ele não tem uma bola de cristal para saber o que você está sentindo e vice-versa. A gente tem mania de achar que só o nosso pensamento vai chegar na pessoa e ele vai entender com um olhar. Não vai, não. Se a gente não chegar e falar, ele não vai saber o que a gente está pensando. Por isso que nós aprendamos a fazer isso. Chegar na pessoa e falar, Fábio, eu estou com raiva de você. Procure se melhorar, né, Fábio? Se chegar e falar, ele vai saber o que eu sinto. E tem gente que vira cara de repente para uma pessoa, nunca mais fala, a pessoa nem sabe por quê. É Exatamente. muito chato isso. Né? Exatamente. Se a gente não falar, a gente vai ficar com raiva da pessoa sem A gente saber. vê isso constantemente. Exatamente, exatamente. Então vamos procurar fazer isso. Chegar na pessoa, eu costumo. Se a pessoa olha para mim feio e vira a cabeça para o lado, eu sou bem bom dia. A pessoa olha assim, mesmo que ela não responda, mas com aquele bom dia, eu já quebrei as forças dela. Então que a gente procure fazer isso dentro de casa, com o esposo, com os filhos. O filho está bravo, não quer falar? Abraça, beija, eu te amo. Ele vai saber que você está ali, que você não. Foi sobrou para você. Mas isso é bom. Isso é bom, não faz bem? Então, isso faz muito bem. Então, que nós façamos isso mais vezes dentro de casa, com os filhos, com o esposo, com a esposa. Vocês vão ver como vai mudar. A mesma coisa é fazer o evangelho no lar. Quando a gente fala para fazer o evangelho no lar, é isso. Porque muda a nossa vida totalmente. Nos torna pessoas melhores. E isso é muito bom, gente. Vocês vão ver a diferença. Gritar também não vai resolver nada. Gritar para os vizinhos tudo que está bravo, que está com raiva de uma pessoa, que aquela pessoa tem que correr, isso não resolve. Faça uma prece em silêncio, entrega para Deus, ou então chega nela,
por que você está gritando tanto? Vai resolver? Vai. Então procura falar baixo. Olho no olho, fala baixo com a pessoa, que ela vai te entender do mesmo jeito, sem precisar gritar. Vai gritar, vai estourar as cordas vocais, não vai resolver nada. Fartar. Né? Então, pois é. Então, essa palestra de hoje, ela vem falando sobre isso, né? E nós estamos aqui para que sejamos pessoas melhores, pessoas civilizadas, ajudando a todos da melhor forma possível e agindo no tempo de Deus, porque o nosso tempo é um e o de Deus é outro, né? Não adianta a gente querer as coisas para ontem, se o de Deus vai ser para amanhã. Porque enquanto isso, dá tempo para a gente ver, aprender e nos modificar, porque no tempo deles tudo vai dar certo, né? Era isso que eu queria passar para todos nós, né? Porque eu me incluo nessa parte também. E nesse momento eu peço a ajuda de vocês para a gente fazer as nossas vibrações da noite de hoje, emanando muito amor, muito discernimento a toda a nossa população mundial, envolvendo-os todos numa luz cor-de-rosa, de amor, de paz, de serenidade. Vamos vibrando discernimento para os nossos governantes, para que possam estar olhando pelos mais necessitados. Vibrando a luz verde da cura, em prol de todas aquelas pessoas que se encontram doentes, nos leitos de hospitais, nos leitos das suas casas, vibrando por todas aquelas pessoas que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um lar. Vamos vibrar também, Pai, pela unificação do Evangelho de Jesus, que possamos estar nos unindo em prol do Evangelho de Jesus, em prol da nossa nação sofrida. Vamos vibrando por todas aquelas pessoas que se encontram em guerra, pelos seus governantes, que possam estar olhando pelos seus governados. Vamos vibrando por todos os nomes das caixinhas de vibração, pelos encarnados e desencarnados, que cada um possa estar recebendo aquilo que for do seu merecimento. Vamos vibrando muita paz, muita luz, muita saúde pelos nossos familiares que se encontram em casa, que eles possam estar recebendo as nossas vibrações de amor. Vamos vibrando por todas as pessoas que se encontram na live, que se encontram aqui neste salão, que neste momento, enquanto estamos fazendo a vibração, a equipe espiritual encontra-se cuidando de cada um que se encontram aqui neste salão e colocando remedinhos salutares em cada garrafinha de água que se encontram aqui, que se encontram nas casas das pessoas que estão assistindo a live, que seja colocado remedinho para cada um dos seus problemas. E assim, Pai, agradecidos que estamos pela oportunidade, por mais um dia vencido, que possamos retornar aos nossos lares após o tratamento aqui, em paz e em segurança, com muito amor no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, pessoal da live, fiquem todos com Deus e bom tratamento para nós. Obrigada.